especial e materna de Nossa Senhora Rainha da Paz alcance a todos vocês a missão de Mosqueiro. Uma missão que eu conheci pessoalmente e guardo com carinho e com muita saudade também. Meu nome é Márcio Vieira, eu sou consagrado na comunidade Rainha da Paz e venho junto com vocês celebrar hoje o dia de Santa Clara, essa santa que é tão especial e tão querida por todos nós. Santa Clara ela foi separada por Deus desde o seu nascimento para algo grandioso. Sua mãe, quando a viu pela primeira vez, decidiu colocar o nome de Clara, porque ela acreditava que aquela menina iria iluminar o mundo. E Santa Clara verdadeiramente foi uma luz para o mundo, não só do seu tempo, para o nosso tempo também. Na sua adolescência, Santa Clara trazia consigo perguntas relacionadas ao seu chamado, da qual ela não tinha as respostas. Até que ela ouviu falar de um homem chamado Francisco, alguém que tinha deixado tudo para seguir Jesus Cristo, amando os pobres. E ela encontrou no seu relacionamento com Francisco a resposta para todas as suas perguntas. Santa Clara, ela traz para nós um testemunho de alguém que escutou a voz de Deus e seguiu em frente, iluminando e oferecendo ao mundo a opção de seguir a Jesus de forma incondicional. Meu relacionamento com Santa Clara me ensina que todas as vezes que os inimigos estão batendo a porta, querendo invadir a nossa casa, nós temos que correr para a sombra do Altíssimo, como diz o Salmo 90, correr para a proteção de Deus. Assim como ela empunhou o Santíssimo Sacramento e expulsou diante do mosteiro todos os sarracenos. Assim também na minha vida, muitas vezes, quando os inimigos batem a porta, eu me lembro do exemplo de Santa Clara e corro para a presença do Santíssimo Sacramento. E todos esses inimigos, eles se dispersam, porque Deus é poderoso. E Santa Clara nos ensinou isso, vivendo com a sua vida. Então, nesse dia de Santa Clara, que nós possamos seguir o exemplo dela e iluminar esse mundo que é carente de luz, que está perdido no meio da escuridão. Um forte abraço, que a paz e também a Clara, bonita como a flor, para encher a terra de ternura e amor. É um dia de muita alegria para nós, enquanto igreja, mas especialmente enquanto Rainha da Paz, por estarmos celebrando o dia de Santa Clara. E a mim foi dada a incumbência de falar um pouco sobre o chamado dela. E uma coisa muito bonita de nós percebermos, e a gente percebe isso também na nossa vida até hoje, que uma vocação não nasce da noite para o dia. Deus vai deixando os seus rastros, os seus sinais na nossa história. E nós percebemos muito isso em Santa Clara. Mesmo que ela tenha tomado a sua decisão de 17 para 18 anos, que foi quando ela saiu, quando ela encontrou São Francisco, quando ela resolveu sair de casa, já a gente fala sobre isso. Mas se a gente olha a vida dela para trás, a gente já percebe isso, né? Desde a concepção, todos os sinais que Deus foi dando, inclusive para a mãe dela, nós percebemos que Deus já tinha uma missão para ela, uma vocação específica para ela. E talvez a coisa que deixe mais clara é o fato de que era o costume da época as moças serem dadas em casamento muito jovens. Mas ela não. Porque todas as vezes que a família dela tentava isso, ela sempre dava um jeito de se sair. Por quê? Porque já na história dela, no coração dela, já havia um profundo desejo de eternidade, de santidade e de ser só de Deus. E a hora em que talvez a janela se abra, como quando a gente abre uma cortina e a gente deixa o sol entrar no quarto e as coisas ficam mais claras, quando São Francisco deixa tudo, e deixa tudo por Deus, e toda a cidade de Assis falava de Francisco e ouvia falar de Francisco, nessa hora Clara também ouve falar naquilo que o filho do Bernardone tinha sido capaz de fazer, mesmo que na hora ele pudesse ser taxado como louco por todos, ou pelo menos pela maioria. No coração dela, ela conseguia vislumbrar nele aquilo que ela já sentia no coração, o desejo de fazer. Ele fez aquilo que dentro dela já ardia, já tinha um desejo, que era ser toda de Deus. E aí foi quando ela já tinha 17 anos, ela ficou sabendo que São Francisco ia pregar na cidade. Já havia alguns anos que São Francisco já tinha deixado a casa, que São Francisco já tinha começado o trabalho com os leprosos, que já tinham alguns irmãos com São Francisco em número bom.
E a santidade de Francisco já tinha começado a correr como o vento, né? Então as pessoas já não o chamavam mais de louco, mas o chamavam de santo. Principalmente pela doçura, pelo jeito com que ele falava, pela santidade de vida dele. E aí São Francisco foi pregar na cidade, foi pregar em Assis, levado pelo bispo Dom Guido. E aí Santa Clara foi para essa pregação como muitos da cidade, muitos nobres até da cidade. E lá foi como atear fogo, porque o coração dela saiu inflamado, incendiado com as palavras dele. Mas muito por isso, porque ela conseguia vislumbrar nele, do ser todo de Deus, o mesmo sentimento que ela tinha, o mesmo anseio que ela trazia no coração. E durante um ano, ela o procurava, ela ia procurar. E muitas pessoas na época até já o procuravam, então as pessoas nem achavam tão estranho, porque nobres até procuravam Francisco. Mas ninguém imaginava que no coração de Santa Clara ela estava com vontade de ter a mesma vida dele. Até porque na época só havia o ramo masculino, então não havia mulheres, então ninguém imaginava que pudesse ser. E aí é quando Santa Clara decide, na quaresma de 1212, lá vai muito tempo, né? Que decide junto com ele que o dia da saída dela de casa será no domingo de Ramos. E aí, quem já passou por isso sabe que na hora de você tomar uma decisão é muito difícil. E principalmente uma decisão como essa, era um salto no escuro. E aí Santa Clara foi para a missa de manhã do domingo de Ramos. E ela, paralisada por uma mistura de sensações, de sentimentos. O desejo de ser toda de Deus, mas o medo que também segurava. Todas as pessoas levantaram para buscar o seu ramo bento e ela não conseguiu levantar. O grande sinal foi que o bispo saiu do altar e veio ao encontro dela e deu o ramo a ela. Nisso ela viu a grande providência de Deus e o sinal de Deus que era para ela ir. Nessa noite, sem que ninguém soubesse, a não ser uma prima, Luana, Santa Clara decidiu ir embora. Já estava decidida e foi. E saiu por uma porta que havia uma porta nos fundos. E por essa porta ela saiu. Mesmo que essa porta estivesse cheia de tronco de árvores, coisas muito pesadas segurando uma menina, uma moça, consegue tirar tudo aquilo. Se encontra com a prima, atravessam a cidade de Assis no escuro, mais do que isso, passam das muralhas e já na parte da floresta, já na parte onde tinham muitas plantas, muitas árvores, os bosques que cercam Assis. No escuro, só as duas. É quando São Francisco e os companheiros já vêm encontrá-la no meio do caminho, de tochas acesas. Quando eles se encontram, há uma alegria que só quem tem o coração abrasado por Deus sabe descrever. Quem é capaz de cometer essas loucuras para o mundo, mas que é muita sabedoria para Deus. Como diz São Paulo, aquilo que é loucura para o mundo é sabedoria de Deus. E eles se dirigem aonde São Francisco estava, na Pocinho. E lá acontece talvez uma das cenas mais lindas, que é quando Clara tira a sua roupa da nobreza e coloca um hábito rude, muito simples, parecido com o de Francisco. Quando São Francisco corta os cabelos de Santa Clara e coloca nela um véu preto e branco, simbolizando o branco simbolizando a pureza, o preto simbolizando a penitência. Naquela noite ela faz seus primeiros votos, já com o cabelo cortado, porque o cabelo cortado significa essa pertença total a Deus. E depois, como não tinham outras mulheres, né, porque ela era a primeira, São Francisco tinha falado com algumas irmãs beneditinas que tinham um convento ali muito perto, a 4 quilômetros de lá, o convento de São Paulo. E Santa Clara morou lá um tempo, até virem as outras companheiras, até Deus mandar outras mulheres que tinham o mesmo desejo, a mesma vocação. A mim, particularmente, o meu maior testemunho com relação a Santa Clara na minha vida foi com relação à penitência, a vida de penitência de Santa Clara. Porque eu comecei a ler algumas coisas sobre ela, principalmente como o hábito dela era sempre o mais simples, o hábito dela era sempre o mais rasgado.
como ela fazia questão de fazer penitência, de dormir no chão, de passar frio, e trazia sempre um rosto, não um rosto de sofrimento, porque estava fazendo penitência, mas um rosto suave, um rosto feliz, um rosto alegre, sereno. E para mim, esse foi um tempo, e é até hoje um tempo assim, de muita intimidade com ela, pela vida de penitência, de saber reconhecer na vida as oportunidades que nós temos de fazer penitência para quando chegar o tempo do sofrimento, aquilo que nós não escolhemos, continuar com o rosto em paz, com o rosto alegre, com o rosto sereno. E é fazer penitência não só pelo sofrimento, não é isso, mas ter esse coração que se dobra, porque a penitência nos educa. Então, para mim, Santa Clara é essa professora na vida de penitência de uma forma muito clara, como o nome dela, né? De sabermos aproveitar tudo o que nos acontece, para crescermos. Deus os abençoe. Clara, bonita como a flor, para encher a terra de ternura e amor. Olá, boa noite, meus queridos irmãos da Missão de Mosqueiro. Eu vim falar para vocês de uma parte da vida de uma grande santa, que nós temos a alegria de ter como baluarte da nossa comunidade, que é Santa Clara. E eu vou falar um pouquinho da morte e canonização de Santa Clara. E Santa Clara, ela morreu em 1253, no dia 11 de agosto, quando ela tinha 60 anos, depois de uma longa doença, muitos anos de enfermidade. E em 1255, apenas 2 anos depois, Santa Clara foi canonizada. E o que nós podemos ver com isso, quando a gente lê a bula de canonização de Santa Clara, o testemunho das irmãs, a gente vê que Santa Clara, ela foi uma santa que, em vida, ela operou muitos milagres. Quando normalmente existe o processo de beatificação de um santo, ele morre, e depois vão aparecendo a história de vida, lógico, mas se precisa de um milagre para se confirmar a santificação. E Santa Clara, ela já era cheia, em vida, de muitos milagres, Nós sabíamos da expulsão dos sarracenos, de muitas vezes que Santa Clara curava as irmãs apenas com o sinal da cruz na testa, de milagre da multiplicação de pães que aconteciam no mosteiro, e muitos outros que talvez nós nunca vamos saber, mas que está escondido dentro do coração daqueles que viveram, escondido em Deus e escondido com Santa Clara no coração dela. E quem canonizou Santa Clara foi o Papa Alexandre IV, e isso, o processo de beatificação começou com o Papa Inocêncio, que conhecia Santa Clara de perto. Inclusive, um dia antes da morte de Santa Clara, ele esteve com ela no quarto dela e entregou a regra aprovada, a bula de aprovação da sua regra, e Santa Clara morreu muito feliz, porque aquilo que tinha sido inspiração de Deus para a vida dela, agora podia ser vivido por muitas outras irmãs, e gerado muitos frutos de santidade na igreja, e gerado muitas vidas, em todos aqueles que, de uma forma direta ou indireta, se encontrariam com o carisma das Clarissas. E eu tive a graça de, ano passado, em outubro, de ir em Assis. Eu moro aqui na Missão da França, e Roma é perto, Itália é perto. Daqui eu fui em Assis, e eu tive a graça de conhecer São Damião, que foi o local onde Santa Clara viveu a grande parte da sua vida, e ela morreu. E é interessante que a gente estava fazendo a visita no mosteiro de São Damião, e nós éramos um grupo de mais ou menos 50 a 60 pessoas, e fora nós existiam outros grupos, e a casa é pequena, o mosteiro é pequeno, o mosteiro de Santa Clara. Então entrava um grupo, saía outro, e uma visita que era muito no cunho mais de turismo, não tinha uma espiritualidade muito grande, pelo tanto de visitantes que tinham. E teve uma hora que nós paramos num local onde era a capela, onde elas rezavam, as irmãs rezavam, e o guia do nosso grupo, ele começou a explicar a parte artística de um ícone que tinha lá na parede da capela. E eu vi uma escadinha que estava do lado, e a multidão de gente, uma capela muito pequenininha para 50 pessoas, eu resolvi subir a escada.
E eu estava com o Ramiro, que vocês conhecem, e nós dois subimos a escada. E eu me deparei com o quarto de Santa Clara. E ali sozinha, entre aspas, né, eu e o Ramiro, sozinha porque nós não estávamos com a multidão que estava com a gente. Eu pude parar um pouquinho lá, no local onde Santa Clara morreu. E eu comecei a rezar e veio no meu coração uma pergunta que sempre voltava dentro de mim quando eu lia alguma coisa de Santa Clara ou quando eu me deparava com a vida de Santa Clara. Porque nós sabíamos que Santa Clara ela teve uma vida muito austera, né? De muito sacrifício, de muita penitência. Era também uma mulher dada à oração, né? À profundidade de oração. E se dizia que por muitas vezes Santa Clara ela se estendia na capela, no chão, e ela ficava lá com os braços em forma de crucifixo, deitada no chão, rezando, rezando, rezando. E eu sempre me perguntava o que uma mulher daquela, que tinha raízes nobres, finas, o que ela via, o que fazia ela se dar a uma vida tão austera, a uma vida de oração tão profunda. E essa pergunta vinha muito no meu coração todas as vezes que eu tinha que ter algum contato com alguma coisa de Santa Clara. E nesse dia lá em São Damião, quando eu parei lá no espaço, que é o quarto de Santa Clara, e especialmente o lugar onde Santa Clara morreu, eu fiquei um instantezinho lá e eu comecei a rezar. E essa pergunta ela veio de novo no meu coração, mas agora parecia que eu tinha uma resposta. Eu olhava para aquele chão, que não é um chão nada delicado, aquele espaço simples, só tinha uma rosa lá no local. E parecia que aquele local, ele emanava uma vida e uma felicidade que eu nunca tinha visto com os meus próprios olhos, né? E é como se Deus ele quisesse me dar resposta ali pela simplicidade da vida de Santa Clara, que o que fazia e o que ela via, como eu sempre me perguntava, o que ela via, o que tinha por trás de tudo isso, era uma felicidade enorme de se entregar completamente a Deus e ter nele a sua maior riqueza, o seu maior tesouro, a sua maior felicidade. A felicidade de se entregar a Deus depois de ter ouvido o chamado dele e viver até o fim o seu chamado, a sua missão. E assim como nós sabemos que quando Santa Clara morreu, ela dizia louvores a Deus, e uma das coisas que é uma frase célebre dela é que ela dizia: bendito sejas tu, Senhor, por me haveres criado. E nesse dia parecia que eu via aquele chão daquele quarto, aquelas paredes, né, aquela simplicidade falar, né, da gratidão a Deus, porque Ele nos chama à vida. E para nós especialmente, isso falou muito forte ao meu coração, que porto uma vocação específica, né? A alegria e a gratidão por ter sido chamada por Deus à vida e por ter sido chamada a Deus à santidade, por ter sido chamada a Deus por viver um carisma específico. E a alegria que se dá nessa gratidão profunda a Deus, que nós temos quando nós vivemos isso plenamente. E eu senti naquele dia, né, na Santa Clara, na minha madrinha de vocação, na nossa baluarte, né, como se ela dissesse para nós, como se ela quisesse nos ensinar, que felizes somos nós, que plenos seremos nós se nós vivermos o chamado de Deus, e se nós vivermos isso numa plenitude até o fim das nossas vidas. E eu peço isso hoje a Deus para mim, para toda a comunidade, especialmente para vocês, que Santa Clara possa interceder a Deus pela vocação de cada um e que nós possamos dar sempre um grito de louvor a Deus, né? Possa sair sempre do nosso coração essa frase, né? Bendito sejas tu, Senhor, por me haveres criado. Bendito sejas tu, Senhor, por ter me dado um carisma. Bendito sejas tu, Senhor, por ter me chamado. E bendito sejas tu, Senhor, porque sem tu e sem a graça do teu Espírito eu talvez não chegaria até o fim. Mas a vida dos santos e a vida de Santa Clara nos mostra isso. Felizes somos nós, se nós perseverarmos até o fim na nossa entrega a Deus. Que Santa Clara interceda por cada um de nós. Santa Clara, rogai por nós. Clara, bonita como a flor, para encher a terra de ternura e amor. A paz de Jesus e que a bênção especial e materna de Nossa Senhora, Rainha da Paz, esteja com vocês. Eu estou aqui para partilhar com vocês um pouco como foi que Santa Clara
se tornou o baluarte do carisma. Na verdade, é um mistério que Deus exerce e faz com que aquele grupo que está nascendo se sinta atraído por um determinado santo para imitá-lo ou para pedir que ele se torne padroeiro da sua vocação. Então, conosco aconteceu que naquele ano de 1989, nós assistimos o filme Irmão Sol e Irmã Lua e que tocou muito o nosso coração. Mexeu muito conosco assim no mais profundo do nosso ser. E nós tivemos a inspiração de chamar São Francisco e Santa Clara de nossos padrinhos. Depois, nós começamos a conhecer mais sobre a vida de cada um deles e também de Santa Clara. Inclusive, no começo da vocação, havia uma das formações durante todo o ano onde se aprendia sobre a vida de Santa Clara, que hoje essa formação é repassada através da leitura do livro da vida dela, o livro Clara de Assis. Mas antigamente nós refletíamos profundamente sobre a vida de Santa Clara em cada formação, que era dada uma vez por mês durante um ano inteiro. E quanto às experiências que eu já tive com Santa Clara, eu vou falar da mais recente. No dia do meu aniversário, eu me acordei 15 para 5 horas, porque 15 para 5 eu deveria pegar um táxi e ir para a casa da missão de Fortaleza, onde haveria um café da manhã e celebrar juntos o aniversário com os membros da comunidade de vida de Fortaleza. E dentro do táxi, eu perguntava ao Senhor o que eu poderia dizer para ele no dia do aniversário. E o Espírito Santo veio logo em meu auxílio e me deu aquela palavra tão linda que foi a última frase que Santa Clara disse antes de morrer. Ela disse assim: louvado sejas meu Senhor por me haverdes criado. E com essa frase tão linda de Santa Clara, ela expressava a justa estima que ela tinha de si. Nem era uma pessoa que se sentia abaixo e nem acima de ser atingido pelo amor de Deus, mas alguém que se julgava com valor diante dos olhos de Deus. Clara, bonita como a flor, para encher a terra de ternura e amor. Estou aqui nessa noite para partilhar com vocês, em poucas palavras, a importância de Santa Clara na nossa vida enquanto comunidade Rainha da Paz, partilharmos da influência que a espiritualidade clariana vem trazer para nós enquanto carisma. Nós herdamos de Santa Clara, uma das heranças que nós, enquanto comunidade, trazemos dela é o amor pela Sagrada Comunhão, o amor pela Eucaristia. O que nós queremos dizer quando nós dizemos que herdamos o amor pela Eucaristia? Nós sabemos que a nossa comunidade está firmada em dois pilares fundamentais, que é a adoração e a evangelização. Então, a adoração a Jesus, ela revela para nós um chamado que todos nós temos de intimidade profunda com Jesus na oração, com Deus na oração e, sobretudo, diante de Jesus Eucarístico. Então, Santa Clara ela veio nos testemunhar, na verdade, no decorrer da nossa história, ela foi indicando para nós um verdadeiro caminho de intimidade, um caminho de oração, de poder penetrar realmente na presença de Deus. Então, uma das irmãs, nós tivemos a graça de, no 8º centenário do nascimento de Santa Clara, foi quando nós conseguimos assim ter um acervo, tivemos acesso a muitas coisas que falavam de Santa Clara, livros, documentos, e nós fomos podendo conhecer mais profundamente essa santa, que já era nossa baluarte, e num dos livros que nós vimos dentro das obras clarianas, nós fomos encontrando um testemunho da irmã Bem-vinda, né, que era uma das irmãs contemporâneas de Santa Clara, que ela dizia isso para nós. Clara era toda inflamada do amor de Deus, entregue à oração e à contemplação contínua.
Então nós entendemos que nós somos chamados a termos esse coração inflamado por Jesus Eucarístico, um coração apaixonado por Jesus Eucarístico, assim como era o de Santa Clara por Deus. Somos chamados a sermos entregues à oração, nos colocarmos inteiramente com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa vida, e termos essa contemplação e essa adoração contínua quando nós fomos chamados por Maria a adorarmos Jesus ininterruptamente. Então, de Santa Clara nós fomos entendendo o que era esse adorar a interrupção, o que era estar constantemente diante de Jesus. Santa Clara ela veio dizer para nós, dentro desse testemunho dessa irmã, o que é ter essa contemplação contínua, é ter um coração sensível à voz de Jesus, é ter um coração inteiramente aberto a Ele, né? E Santa Clara ela vai dizer dentro das cartas dela: faça o que estiver fazendo e não deixe, ou seja estudar, seja trabalhar, o que nós fizermos, nós precisamos fazermos para a honra e glória de Deus, e tudo que nós fizermos, isso não seja empecilho para que nós deixemos Jesus, deixemos de adorar Jesus. Então, dentro da regra de Santa Clara, ela vai dizer: sem desprender o espírito da oração e da adoração, as quais todas as demais atividades temporais devem curvar-se e servir-se. Então, sermos adoradores de Jesus Eucarístico não quer dizer que nós vamos passar o dia todo na capela, mas nas atividades do nosso dia, em tudo aquilo que nós fizermos, nós fazermos sempre para a honra e glória daquele que nós amamos e daquele que nós adoramos. E falar de Santa Clara para mim muita honra poder testemunhar os grandes frutos que ela realizou na minha vida, sobretudo quando eu fui a Assis, né, a primeira vez. Eu posso dizer para vocês que eu tive a graça de um congresso lá em Assis, onde eu fui liberado do congresso para poder ir na Basílica de Santa Clara. E naquele dia eu cheguei na Basílica onde está o corpo de Santa Clara, e não havia ninguém na Basílica naquele dia. Eu fiquei muito tempo lá sentado, sozinho com ela, contemplando aquele corpo que adorou Jesus, aquele corpo que se deu inteiramente todo a Ele, se gastou por Ele. E eu pedia muito a Deus ali diante do corpo dela, pedindo pela comunidade, intercedia para que um dia Deus pudesse realmente me fazer santo como Ele fez ela, e também pedindo pela santidade da comunidade. Então, que nesse dia de Santa Clara, verdadeiramente nós possamos aprender com ela a fazer o que nós estivermos fazendo, sem nunca deixá-lo, nunca tirarmos Deus realmente das nossas vistas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Bonita como a flor, para encher a terra de ternura e amor. Então, aqui boa noite, né, para todos que estão me escutando aí no Mosqueiro. Nós estamos celebrando uma data muito importante para nós, que é a data da nossa baluarte, Santa Clara. Talvez um tesouro ainda não tão conhecido por nós, ou não devidamente conhecido por nós, mas que traz a nós, como comunidade, como carisma, de um modo especial, duas heranças que a gente pode mergulhar nelas. Uma primeira é um amor profundo à Eucaristia. Nós sabemos que Santa Clara tinha um profundo amor à Eucaristia. Um fato muito emblemático nesse sentido é quando esse fato já é conhecido, Assis vai ser invadida, né, pelos sarracenos, e Santa Clara toma o Santíssimo e aparece ali e eleva o Santíssimo para o exército inimigo, e eles saem, né, em fuga. Então, esse amor não só de Santa Clara, mas que ela soube passar para as suas irmãs no carisma. E um outro aspecto da herança
dada a nós como carisma é o ser penitente, né? Homens e mulheres de penitência. Para nós, esse aspecto do carisma, um tanto quanto não devidamente aproveitado. Então a gente traz essa herança de Santa Clara, né? Um amor profundo à Eucaristia e a vida penitencial, a vida de penitência, como um valor muito profundo para nós. Então, a mim é muito caro, claro, essas duas heranças, mas hoje eu queria falar para vocês de uma forma especial da penitência, né? Já que o amor à Eucaristia é algo muito mais falado nas nossas formações, né? No nosso dia a dia, isso está muito mais latente para nós ainda paz, mas talvez nem tanto a vida de penitência. E nós, como homens e mulheres de penitência, somos chamados a resgatar, ou pelo menos trazer à tona sempre esse grande tesouro que é a vida penitencial. No mundo de hoje, onde a gente busca muito o conforto, o bem-estar, né? Talvez falar de penitência seja algo assim, que incomoda um pouco, que não é muito bem quisto esse assunto. Porém, para nós, isso é de um extremo valor. Se você perceber, todo amor que é verdadeiro traz consigo, implícito nele, uma disponibilidade em sofrer por quem se ama. Para mim, esse aspecto da penitência é muito forte. Eu sempre tive comigo essa experiência de que, apoiado na penitência para as lutas, na minha vida de conversão, na minha vida de busca de santidade, né? Às vezes em que passei por missões, em que enfrentamos dificuldades na missão, eu sempre recorri à penitência como uma arma de combate, como uma arma de intercessão. Então a penitência para mim tem um valor muito forte. E eu cultivo muito esse hábito da penitência, né? Para mim, acredito que nesse dia de Santa Clara que nós celebramos, fica forte esse ano para mim esse apelo de retorno à penitência. Por isso eu falo para vocês assim com o coração aberto de um irmão, como anda a nossa vida de penitência, né? Talvez se esse dia de celebração nos trouxer um renovo nesse aspecto, talvez a gente agrade muito o coração de Santa Clara, né? Homens e mulheres de penitência. Quando nós amamos verdadeiramente a Deus, quando esse amor é autêntico, ele se reflete na capacidade do nosso coração de se alargar e de livremente abraçar renúncias, sacrifícios em nome desse amor. Nós aprendemos a amar a Deus e amar aquilo que Deus ama. E o que Deus mais ama? O homem, né? O ser humano. Ele quer salvar o ser humano. Quer fazer como uma arma de salvação a penitência. E a penitência é algo muito interessante porque ela chega aonde nós pensamos que não temos alcance, né? Então, essa é a palavra que eu trago para vocês hoje como um testemunho. Retorno à penitência. Um retorno à penitência. Talvez Santa Clara nesse ano nos esteja falando desse retorno. Para mim, ultimamente, tem sido muito esse o grito de Deus, e nesse dia de Santa Clara, eu rogo ao Senhor que essas heranças que ela nos deixou como carisma retorne a nós com uma força bem maior. Um amor profundo à Eucaristia, mas um destaque, talvez um colorido maior, uma decisão maior de nossa parte, de vivermos, não acomodados, mas vivermos uma dimensão da penitência ainda mais forte, mais presente na nossa vida. Tenho certeza, nós vamos colher muitos frutos dessa nossa decisão com relação à penitência. Um abraço a todos e feliz dia de Santa Clara.